Oi, Hello! Eduardo, tudo bem? Tudo E bem, e aí? você? Tudo ótimo. Que Só. alegria estar aqui, né? Uma quinta-feira com essa turma já Pois é. para Muito falar de um prazer estar tema. aqui, me receber aqui no seu Instagram para a gente conversar sobre financiamento. Mais gostoso ainda, construção financiada. É, Nossa. eu acho que eu sempre falo, né? Eu adoro a modalidade de construção. Talvez é a que eu tenho Uhum. mais prazer em fazer atendimento. E quando eu te encontrei, né, no Instagram, eu também tive esse mesmo sentimento. Você tem um amor, não só pela Nossa. engenharia, mas também pela construção. É perceptível isso nas fotos da entrega das casas, e isso é muito Uhum. gostoso, né? Que você participa do processo ali, do projeto, da construção, da entrega. Isso só quem participa desse processo sabe, né? Não, verdade. A gente fala aqui que toda a dor de cabeça, todo o trabalho que a gente passa durante a obra, né? Cara, parece que some na entrega da casa, né? É uma realização muito grande. Eu já tenho minha casa própria, você também falou que tem, né? Quando a gente conquista esse sonho, que eu acredito que é um dos maiores sonhos do brasileiro, né? De ter a casa própria, a satisfação é gigantesca, é enorme, aí é só alegria, né? Então, assim, eu gosto demais de fazer isso, de entregar as casas, de participar, de ver, né, realmente a realização do sonho dessa galera. E eu fico muito honrado pelos clientes escolher a gente para poder participar dessa missão, né, que a gente fala. Porque, cara, é um investimento alto, talvez muitas vezes é o maior investimento que a pessoa vai fazer na vida, né? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande também, né? E eu estava pensando aqui, quando eu falasse sobre construção financiada, é um tema muito vasto. Mas quando eu Nossa. pensei assim, olha, o que será que geralmente as pessoas que vão estar participando da live querem saber mesmo da Nayara e do Eduardo? Eu estou na área de correspondente, então eu estou na parte que libera o crédito para essa modalidade. Você está ali Uhum. na área da engenharia, que é um braço mais do que importante para essa modalidade. E aí eu pensei assim, eu imagino que grande parte das pessoas querem entender por que a gente, como que a gente começou? Como que Uhum. eu comecei a ofertar a modalidade de construção? Como que você, como engenheiro, entrou nesse mercado e começou, né? Porque principalmente você, formado na área de engenharia, você teria um leque de Uhum. opções para trabalhar para alguma grande empresa, para fazer um Uhum. concurso público. A sua profissão de engenharia te dá várias oportunidades e você Sim. entrou nessa linha do construção financiada. E eu hoje, Nayara, eu sempre falo, né? Quando eu comecei como correspondente, a minha primeira construção, pra você ter noção, eu gastei 6 meses para finalizar ela. Lógico que eu estou Nossa. falando de 2010. Então, isso tem um tempo, o É um processo tempinho era num já. outro trâmite diferente do que tem hoje, né? Mas eu gastei 6 meses para fazer Nossa. uma construção. Hoje, Um para você ter noção, financiamento. eu até puxei aqui no sistema onde vim. Ano passado, 2019, a gente fechou com 123 construções. Nossa, que O massa. que há 10 anos atrás eu não faria duas no ano. A gente fechou em 123. E aí eu fiquei pensando assim, hoje, olhando para o meu lado como correspondente, eu sinto que grande parte da dificuldade está no ofertar essa linha de crédito. E eu acho que essa Uhum. dificuldade está até no ramo da engenharia também. Às vezes Sim, tem muito nossa. engenheiro que não sabe que tem esse produto e talvez Nossa, nem até já acredito. ouviu falar, mas não sabe como que oferta ele, né? Realmente. Não, pra você ter ideia, vou contar só duas histórias rapidinho aqui. Sim. Em 2019, no início de 2019, eu acho, eu fui dar um curso presencial sobre financiamento lá em São Luís do Maranhão. Fui convidado para ir lá, fiquei 3 dias, um curso muito massa. E aí, São Luís do Maranhão, não sei se vocês sabem, quem é de lá sabe, claro, mas a cidade tem mais de 1 milhão de habitantes. Olha isso, mais de 1 milhão de habitantes. E antes de ir fazer o curso, eu fiz uma pesquisa. Cara, quem que é os correspondentes que tá lá na cidade para me poder indicar durante o curso, né? Sim. Porque é massa. Eu já, cara, ó, procura esse correspondente aqui, vai lá. Eu já conversei com ele, ele já pratica a modalidade, né? Eu gosto de fazer isso antes de ir para a cidade e dar o curso, fazer essa pesquisa. Eu faço pesquisa no site e faço, beleza. Só que o que aconteceu? Eu fiquei 2 meses procurando um correspondente da Caixa em São Luís. E você acredita que eu não achei? E Nossa, foi com 1 milhão de 1 milhão habitantes. de habitantes.
Não achei um correspondente que fazia aquisição em construção. Tinha um que trabalhou em outra cidade, que já tinha feito, que sabia mais ou menos como é que funcionava e não sei o quê. Falei, gente, a única pessoa que eu encontrei é essa. Dei o telefone, dei o endereço, vai lá e procura quem faz. Olha aí, ó, tem gente de São Luís falando. Aqui quase não tem gente que faz. Depois que eu fui lá e dei o curso em 2019, começou uma demanda muito grande. Eu tenho muito aluno em São Luís. E aí eles começaram, cara, a gente precisa atender essa galera. Né? Eu falei, cara, entra no saque aí, faz reclamação, porque a Caixa tem que atender essa galera. Não tem como, né? E aí começaram a abrir chamado no saque para poder atender. E agora parece que tem um correspondente que faz para 1 milhão. 1 milhão de habitantes. Cara, eu fiquei em choque quando eu vi isso. Sim. E aí, a segunda história é a seguinte. Esse ano, antes da pandemia, né, que existia um mundo antes da pandemia, né? Podia fazer evento e tudo mais. E aí eu dei uma palestra em Brasília. E nesse evento, nessa palestra, né, era só para engenheiro e arquitetos, né, estudante e tudo mais, da parte de engenharia, arquitetura, não sei o quê. Beleza, foram mais de 120 profissionais, lotaram uma sala lá para a gente dar a palestra. Você acredita que eu não gosto de dar palestra com slide? E aí eu chego e vai no freestyle, né? E aí o que aconteceu? Eu falei, cara, eu vou fazer uma pesquisa com essa galera aqui. Vamos ver se tem alguém aqui nessa live que estava nessa palestra. Geralmente sempre aparece um ou outro. Nessa palestra eu falei, vou fazer uma pesquisa aqui. Quem realmente sabe, eu perguntei para eles, né? Quem aqui realmente sabe fazer um financiamento de aquisição de terreno e construção hoje? 120 pessoas, engenheiros e arquitetos. Chuta quantos sabiam fazer o financiamento? Sei lá, 2. 3. Olha aqui, estamos no lucro. 3. Cara, eu falei assim, meu Deus do céu. Cara, em Brasília, não, acho que era 4 pessoas. E aí eu perguntei, quem aprendeu a fazer financiamento comigo? 3 era meu aluno, só um que não era. E aí eu falei, meu Deus, cara, eu estou em Brasília. Eu não estou no interior, numa cidade de 10 mil habitantes. Eu estou em Brasília, uma cidade gigante, e de 120 profissional, 4 sabem fazer financiamento. Falei, cara, que coisa mais louca. Como assim que eles não sabem fazer financiamento? Hoje eu tenho o conceito que fazer financiamento é igual tirar uma RT. Se você não sabe fazer, você está perdendo cliente. Perdendo cliente, oportunidade, demanda e um vasto mercado que está aí, como você acabou de dizer. E eu consigo perceber isso de uma forma muito clara. Eu estou, de certa forma, no interior de Minas. Então, eu também tenho essa questão do treinamento. Eu treino correspondentes. Então, assim, a minha região, eu acho que talvez 70% dos correspondentes que trabalham e atendem essa demanda de construção tiveram um treinamento que às vezes foi feito por mim. E aí, eu sinto muito isso quando eu vou a Belo Horizonte, em às vezes algum treinamento, algo da Caixa e tal, que é a capital aqui, desse déficit de grandes cidades. E aí eu fico pensando, gente, olha a demanda que tem, é muito maior. Vários loteamentos, vários condomínios, que geralmente capitais têm condomínios de alto padrão, de alto valor, com construções de alto valor, que traria tanto uma demanda gigantesca para o correspondente, para o engenheiro, e geralmente, né, são construções que tem um valor, né, maior. Sim. E ainda tem quem atende, porque geralmente essas pessoas também não querem se descapitalizar, principalmente no atual momento, que a taxa de juros nunca esteve tão baixa historicamente. Então não vale a pena para a pessoa, às vezes, que quer fazer uma construção ali de 800 mil, 1 milhão, tirar aquele capital, sendo que hoje a taxa de juros está muito mais viável. E cadê os profissionais que sabem atender essa modalidade? Então, existe essa questão dessa dificuldade, não só na área da engenharia, na área da arquitetura. Essa questão também existe no correspondente, como você disse, quando você foi em São Luís. Com certeza. Também, não. E aí, me vem sempre essa questão. Por que isso está acontecendo? Onde que está o erro dessa questão? Será que falta de interesse, falta de divulgação, falta de qualificação, né? Eu percebi que você tem um treinamento basicamente voltado para essa questão, né? Do engenheiro, você treina esses engenheiros. E eu também tenho para a área do correspondente. Correspondente. Isso. Então casou. Casou. E vamos tentar levar essa construção aí para o país, né? E eu acho que
que isso parte muito da pessoa se qualificar e ver a oportunidade. Uhum. Basicamente, eu vejo muito a importância de quando você tem parceiros. Igual aqui na região, a gente sempre tenta ter boas parcerias com engenheiros e tem vários corretores que gostam hoje dessa modalidade, que gostam de ofertar. Sim. Eu estava vendo uma reportagem agora, recentemente, sobre essa questão, e foi do Cresce. O Cresce fez uma reportagem onde que está acontecendo muito nesse período que as imobiliárias estão tendo uma maior saída, ou seja, está vendendo muitos imóveis e estão tendo pouca entrada. Então, ou seja, o número de imóveis para ofertar de basicamente todas as imobiliárias está reduzindo, porque está saindo mais do que está vendendo muito. Está vendendo muito e está entrando poucos imóveis para serem oferecidos. O que vai acontecer quando cessar? Será que esses corretores já conseguiram perceber que existe aí uma grande possibilidade de trabalhar essa opção? Será que os engenheiros já conseguiram, às vezes, criar essa... Gente, será que eu posso ofertar esse produto? Vamos explicar aqui para quem não conhece, né? Para a gente é muito claro. Para mim, para você, a potência que existe de obra financiada, para a gente é muito claro. Mas para quem está começando agora, não entende muito, né? Fala aqui nos comentários, primeira coisa, fala aqui nos comentários se você sabe fazer uma aquisição de terreno e construção ou se você não sabe, não tem a menor ideia. Porque daí a gente vai falar aqui, né, o que é realmente o financiamento, aquisição e construção. Sabe o que eu vejo muito, Nayara? É que alguns alunos meus, antes de entrar no curso, quando a gente falava de financiamento, vem na cabeça, você sabe o que é? Sabe aqueles conjuntos habitacionais de 1.000 casas, de 2.000 casas? Sim. Cara, aquilo ali também é financiamento, só que chama empreendimento, Perfeito. Que é totalmente diferente do aquisição de terreno e construção. Aquisição de terreno e construção, a Nayara vai poder complementar aí, mas a gente vai construir uma casa personalizada para o nosso cliente. Não é aquelas casinhas todas iguais de conjunto habitacional. A gente faz uma casa personalizada do jeito que o cliente quer. E melhor ainda, no lote que ele escolher. Ele pode escolher o bairro, ele pode escolher a rua, ele escolhe o lote. Se quer um lote que vai precisar de aterro ou um lote que não vai precisar de aterro. Ele escolhe o projeto do jeito que ele quiser. Né? Ele pode fazer a casa do jeito que ele quiser, dependendo da renda que ele tiver e dependendo da aprovação que sair. Então, uma casa totalmente personalizada. Não é aquela casa que você olha e fala assim, essa casa é casa de conjunto habitacional. Cara, eu já fiz casas, minha casa, minha vida, que você olha e fala assim, não é casa, minha casa, minha vida. Entendeu? Porque assim, não tem nada a ver com casa de conjunto habitacional, que são cores pastéis, todas as casinhas, uma igual à outra. Então, isso confunde muito a galera. E às vezes eles não entendem que existe modalidade para fazer uma única casa. Entendeu? Isso aí. Eu sempre até falo, então, essa modalidade ela é quase que da China de tão boa. Olha só, o cliente, igual você falou, ele tem o poder de adquirir o terreno, a escolha dele. Ele vai escolher realmente o bairro, a localização. Melhor que isso, ele vai escolher o projeto dele, de acordo com a necessidade dele, com a condição financeira dele. Que isso também é muito importante. Porque quando às vezes o cliente compra um imóvel pronto, ele tem ali um valor X, olha, eu estou comprando uma casa de 200 mil. Se ele vir cá e fazer o financiamento comigo e ele conseguir contratar somente 130, esses 70 mil que ficou faltando, ele tem que se virar para conseguir pagar ele, porque o proprietário precisa de receber. Agora, se esse cliente vem cá, faz análise de crédito comigo, conseguiu 130, ele pode às vezes se programar para conseguir construir o projeto de acordo com essa necessidade. Ou seja, ele pode adaptar o sonho dele da casa própria de acordo com a condição financeira dele. Com a condição que foi aprovada. Certíssimo, com a condição que foi aprovada. Então, ou seja, essa modalidade resolve o problema de muitos clientes que talvez não tenham aquele aporte inicial ali da entrada. Verdade? Sim. Quantos clientes que eu já fiz que realmente a solução dele foi ali, às vezes, o fundo de garantia, ou no caso do SBPE, que você pode antecipar 20%, e ele começa já com dinheiro do próprio banco, resolvendo aquele problema da entrada, que é muito comum no país. Sim. Né? Ele pode fazer ali o projeto da casa dele também de acordo com a necessidade. Então, às vezes, a pessoa não precisa comprar aquele conjunto habitacional, que é de 50 metros quadrados, sendo que a pessoa tem 4 filhos. Às vezes ela pode, de acordo com a condição financeira dela, aumentar um cômodo e resolver o problema dela. E aí o banco vem e resolve isso numa única jogada, onde a pessoa compra o terreno, faz a construção,
financia os dois, a pessoa começa a construir e ainda paga a parcela quando? Depois. Termina a obra. Exatamente. E você sabe o que é o melhor? É o seguinte, teve uma indagação que eu recebi uma vez, que eu parei assim, falei, cara, deixa eu pensar no que eu vou responder. Olha isso, Nayara. Um cliente com 600 mil reais aprovado na Caixa. Aprovado. E aí, beleza. Ele falou, Eduardo, eu tenho os 20% de entrada, tenho o FGTS, tem tudo. Beleza, bonitinho. Falei, nossa, não posso perder esse cliente. Sim. E aí ele virou para mim, né, e falou, Eduardo, eu estava olhando, eu posso com esse financiamento comprar um imóvel que está pronto. Eu falei, cara, pode. Toda razão, você está certinho, você pode comprar um imóvel que está pronto. Aí ele me fez a seguinte pergunta, por que eu devo comprar de você, construir com você e não comprar uma casa pronta? Cara, na hora eu parei. Falei, por que ele deve comprar de mim? Por que ele não compra a casa que ele já está olhando? E aí eu comecei a refletir, né? Se fosse eu, no caso, o que eu gostaria que tivesse de diferente, né? A primeira coisa que veio na minha cabeça foi o seguinte, se alguém construir uma casa para vender, você concorda comigo que está embutido no valor de venda daqueles 600 mil reais o lucro daquela casa? Certo. Por que você não constrói para empatar? Não constrói. Se eu estou construindo uma casa e vendendo a 600 mil, no mínimo ela tem que ter custado para mim 500 mil reais. No mínimo. Que no mínimo. A média prevista era de 30%, né? Sim. Então eu estou ganhando ali, no mínimo, 100 mil reais. Ou seja, aquela casa para aquele cliente está saindo 100 mil mais caro do que se ele tivesse construído. Pronto. Esse é o primeiro argumento e um dos mais pesados. Sim. Segundo argumento, eu falei, cara, essa realmente é a rua que você gostaria de morar? É o bairro que você gostaria de morar? É uma casa dentro do condomínio que você quer? É uma casa fora do condomínio? Beleza, mais um argumento. Terceiro argumento. Cara, você gostou da pintura da casa? Você gostou do piso? Você gostou do tipo de pedra que está lá? Você gostou da disposição dos cômodos? Como é que você vê essa casa? Realmente é a casa dos seus sonhos? Ou você está se adaptando àquela casa que está pronta? E aí eu fui enumerando vários argumentos para chegar no final e ele falar assim, não, é melhor eu construir minha casa mesmo do jeito que eu quero. Entendeu? Então, assim, cara, o cara tem que entender, eu tenho que entender o porquê que é melhor ele construir comigo do que comprar uma casa pronta, né? Então, quem construiu, pagou uma construtora para construir, né? Se for um investidor, pagou a construtora ganhou dinheiro, então ele está pagando o lucro da construtora e, além disso, está pagando ainda, né, o lucro do investidor, de quem construiu para poder vender. Então, isso fez eu ganhar não, né? Captar esse cliente aí de Sim, 600 mil reais. E realmente é um argumento extremamente sólido, né? Você realmente, quando você faz a sua própria construção, o custo dela vai ser muito menor do que você adquirir esse mesmo imóvel pronto. Sim. Vasto por vários fatores. Você começou a dizer, a questão do custo mesmo da administração da obra por aquela construtora, por aquele proprietário. Né? E aí, fica sempre aquela dúvida, né? Por onde começar, né? Aonde que está esse cliente que quer a construção? Como que eu atendo ele? Como que eu ofereço esse produto para ele, né? Por onde que começa? Vou falar primeiro para mim, como correspondente. O cliente de construção, primeira coisa, para quem é correspondente, é o único produto que nós, como correspondentes, no crédito imobiliário, ofertamos. Por quê? Quando o cliente compra um imóvel pronto, algum corretor vendeu, ou alguma construtora vendeu, e aquele trâmite chegou até nós. Nossa função, nesse caso, é só fazer a tramitação do processo. Sim. A construção, não. A construção é um produto que é ofertado por nós. Nós podemos ofertar. Eu trabalho muito essa questão da construção aqui, e eu faço muita parceria com o dono de loteadoras. Porque agora, hoje, atualmente, né, a Caixa Econômica retornou, né, com financiamento de terreno. Mas até há 7 meses atrás, só tinha uma instituição bancária que fazia o financiamento do terreno isolado e a taxa de juros, você imagina, né? A única instituição atendendo esse produto, né, era muito alta essa taxa. Então, não era viável financiar terreno. E aí as pessoas, basicamente, para adquirir esse terreno, era melhor adquirir o terreno juntamente com a obra, fazer os dois e pagar uma parcela só. Terminar. Pronto, única. Pagar uma parcela e pronto. Então, ou seja, para mim como correspondente, o ponto-chave é
as donas de loteadora, eles sabem que tem esse produto, eu oferto esse produto. Se eu abrir um loteamento na cidade, eu sou a primeira pessoa a chegar lá e falar assim, olha, conhece lote de construção? Já ouviu falar? Vou lá, ensino passo a passo, mostro a vantagem. Ah, Nayara, mas e aí, demora? Não demora, hoje o processo é muito mais viável. Lembra daquela historinha de 6 meses? Acabou. Eu já tive processo de construção que a gente finalizou em 18 dias. Então, assim, hoje é um trâmite totalmente diferente. Então, assim, primeiro passo para mim, como Nayara correspondente, é esse. Segundo, que é diferente de outros clientes, o de construção, a gente sabe onde que ele está. Basicamente é o seguinte, se eu tenho um lote vazio, possivelmente eu tenho um possível cliente, você concorda comigo? Com certeza. Eu tenho uma construção parada, olha, eu tô passando aqui na minha rua para ir todo dia pro meu escritório. Se eu passo ali durante 2 meses, eu vejo que a obra parou, peraí, eu tenho um cliente. Então, gente, a modalidade de construção, ela vem selada, olha, tem um cliente aqui, ela é fácil de localizar, né? Ela é um produto muito fácil de vender. Fácil de vender. O que a gente precisa é realmente saber ofertar. Sabendo ofertar, vai. Né? E para você como engenheiro, como que você faz a captação desses clientes hoje? Então, Nayara, para mim, sendo bem sincero, eu acredito que assim, não saber financiamento hoje, eu estou perdendo 90% dos clientes que eu poderia ter. Sim. Cara, no Brasil hoje, a gente tem, sei lá, 2 milhões de pessoas que investem na Bolsa de Valores. A gente está falando de 1% da população de 200 milhões, né? Então, 1% da população investe na Bolsa de Valores. 2 milhões de CPFs a gente tem hoje, um pouco mais, de investidores. 1%. Cara, 99% da população não investe na Bolsa. Se a gente levar essa mesma comparação para a construção, então 99% das pessoas que querem ter a casa própria não tem todo o dinheiro para construir. Entendeu a relação que eu fiz? Certinho. Ou seja, 99% das pessoas que eu poderia construir, eu não fecho porque eu não sei fazer financiamento. Eu não entendo do financiamento. Então eu estou perdendo 99% das pessoas. Então quando você está focado, eu sou engenheiro, eu tenho minha empresa, tenho meu escritório e tudo mais, só que eu só estou procurando pessoas que têm todo o dinheiro para construir a casa. Cara, você está perdendo um mar de pessoas que podem se tornar seu cliente. Então, não saber financiamento hoje... Eduardo, se você tirar todas as obras que você faz de financiamento hoje eu estou com mais ou menos 12 ou 14 obras em execução ao mesmo tempo. Eu teria um cliente. Sim. Eu teria um cliente. Um cliente hoje que constrói com recurso próprio. Apenas um. Todos os outros, todos financiados. Construção financiada. Exatamente. Então, assim, a gente hoje, no escritório, a gente já está consolidado no mercado aqui da cidade. Cara, falou em obra financiado, é a minha empresa. Virou referência. Entendeu? Virou referência. E aí muita gente, cara, eu não entendo, eu não sei como é que funciona. Quem não entende, não sabe como é que funciona, e na cidade não tem, cara, você está com uma grande chance na mão de se tornar referência na sua cidade. Certíssimo. Entendeu? Quando alguém pensar, cara, eu não tenho dinheiro, mas eu sei que existe financiamento. A pessoa tem que pensar em você, pensar no seu nome. Sim. Entendeu? É isso que eu sempre falo muito no curso, eu sempre pontuo essa questão. De mostrar o que você sabe, colocar isso, sempre ofertar, oferecer, de forma que realmente você vira uma referência. Isso aconteceu aqui também na minha região, voltado para essa questão de construção. Geralmente muitas pessoas pensam, não, vou fazer construção, não, procura aquela menina lá, Nayara, ela libera, porque isso vai criando isso no mercado, o mercado vai indicando, é aquele engenheiro que sabe o que você faz, é aquele construtor que sabe o que você faz, é a agência que sabe o que você faz, e isso vai criando uma rede. Basicamente, você vai virando referência no mercado, né? E sobre essa questão que você falou sobre a questão do recurso mesmo. Aqui na minha região tem um engenheiro, até numa cidade vizinha que eu atendo também, que ele teve essa percepção que você acabou de dizer. Ele percebeu, um dia a gente estava sentado fazendo uma reunião, ele falou comigo, Nayara, olha, os clientes me procuravam para fazer projeto. E basicamente o processo terminava nesse momento. Por quê? Eu fazia o projeto para aquele cliente, ia lá, fazia, montava, vendia o projeto, mas a obra não seguia. Então, ou seja, eu não conseguia fazer administração de obra, porque ele pagava pelo projeto ali e terminava, por causa da falta de recurso. Então, ele começou a perceber que ele estava virando engenheiro de projeto. Só isso que ele fazia, ele não avançava por causa da falta de recurso. E aí ele descobriu, há uns 3 anos atrás, essa linha de crédito. Basicamente, eu posso te dizer que nessa cidade, 75, eu acho que até mais,
de toda a demanda de construção financiada, PFUI, projeto, tudo, parte dele. Porque ele percebeu e ele começou a ofertar construção financiada. Então, ele parou, basicamente, só fazer projeto. E hoje, ele tem algo que é muito interessante. Basicamente, ele oferta combos, onde que ele consegue oferecer para o cliente, desde simplesmente fazer ali o projeto e a PFUI e basicamente a documentação, até o final, onde ele acompanha a obra, administra a obra, gerencia a obra. Então, ou seja, ele entrega o processo pronto para o cliente. Porque talvez o que muitas pessoas têm receio dessa modalidade é da morosidade, porque construir não é fácil, né? A pessoa demanda planejamento, precisa de entendimento, tem algumas etapas que talvez o pronto não tem, né? Sim. E aí, às vezes, a pessoa fica com medo desse trâmite. Olha, eu tenho que construir, eu tenho que fazer projeto, eu tenho que fazer planilha, eu tenho que fazer um RT. E aí, quem vai me acompanhar nisso? Quem vai pegar na minha mão e falar assim, vou lá até a casa ficar pronta? E era isso que, às vezes, o cliente sentia falta. E você sabe que eu bato muito nessa tecla aí, que é o seguinte, o cliente, ele se sente totalmente perdido. É isso que você falou, exatamente. Ele se sente totalmente perdido. E aí, eu bato muito na tecla o seguinte, todo cliente quer saber qual que é o próximo passo. Ele avança, ele quer saber, e agora? O que é o próximo passo? Fiz o projeto, e agora? O que é o próximo passo? Fez a PFUI, beleza, e qual que é o próximo passo? Aprovou o crédito, qual que é o próximo passo? Assinei com a Caixa, e agora? Qual que é o próximo passo? Então, se você não sabe todo passo a passo, bem detalhado, o que tem que fazer, cara, você não transmite confiança para o seu cliente. Eles têm a necessidade, os clientes, cara, é o maior investimento da vida. Vocês têm que levar isso a sério. É o maior investimento da vida de muita gente. Então eles querem, cara, e aí? Qual que é o próximo passo? O que vai acontecer? O que eu tenho que fazer agora? Como é que funciona? Vai dar certo? Não vai? Muita gente me faz a seguinte pergunta, cara, quando eu atingir que etapa do financiamento que não tem mais volta, realmente vai dar certo? Me fala qual que é essa etapa. Já te perguntaram isso? Já, sim, sempre. Aí eu falo assim, cara, aprovou o crédito, é só se acontecer uma cagada para não dar certo. Que tipo de cagada? Você fazer um financiamento no seu nome, de um carro, você sujar seu nome, alguma coisa nesse sentido assim, vai dar merda. Então, não faça nada, não mantenha ali. Não deixe de dever ninguém, não deixa de pagar ninguém, paga tudo certinho durante todo o processo, mas na hora que assinar o contrato com a Caixa, acabou, meu amigo. Aí não tem mais volta, aí você pode comemorar, que é só alegria. Então, você percebeu que eu até te encaminhei aquele passo a passo de todas as etapas do processo de construção financiada, né? Que é até desenhado, né? Você tem lá o engenheiro, bonequinho, paga, o engenheiro, bonequinho, paga, né? Por que eu fiz aquele passo a passo? Para facilitar esse pegar na mão do cliente e levar. Porque realmente são várias etapas entre aprovar o cliente, fazer o projeto, a planilha, solicitar a engenharia da Caixa. Então, são várias etapas. E o cliente, se ele não souber, ele vai ficar sempre assim, qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo passo? E eu entendo. Lógico, se eu tivesse no lugar dele sem ter nenhuma informação, eu queria também saber qual que é o próximo passo. Então, essa questão da orientação do correspondente para o cliente, explicando para ele as etapas, vai facilitar e vai falar assim para ele, não, eu tenho um correspondente que vai me pegar na mão e vai me ajudar até o dia que eu assinar na Caixa. E se tiver um engenheiro parceiro que fala assim, não, depois que a Nayara te soltar a correspondente, eu vou pegar na sua mão e eu vou te entregar até o dia que entrega a chave. Se isso der certo, o cliente vai se sentir acolhido e vai falar assim, vou fazer. Porque o que às vezes não faz, gera essa indecisão do cliente, é esse receio. Como que eu vou conseguir fazer? Quem vai me ajudar? Eu vi até alguém colocou ali que a maior dificuldade ali em grandes partes é a engenharia, dos engenheiros saberem fazer o processo, fazer a perfeição. Eu sinto muito, hoje menos, né? A gente bateu, então hoje isso reduziu muito, mas eu sinto muito isso com os alunos do curso, com pessoas que me falam dessa dificuldade mesmo da engenharia. E aí, o que você pode ajudar esses engenheiros aí? Então, a questão da engenharia realmente é um pouco complexa, né? A gente está lidando com números, com projeto e com pessoas, né? Com três coisas diferentes ali que a gente precisa entender. Primeiro, o projeto precisa ser bem elaborado, de acordo com as normas da prefeitura, né? E tudo mais. Então, assim, a gente precisa realmente entender
Porque aí eu não sei se o pessoal trabalha desse jeito. Aqui eu aprovo tudo antes de sair o alvará de construção, né? Igual a gente estava conversando até esses dias. O pessoal está pedindo passo a passo aí, ó. Depois você libera para eles, né? Põe lá para a galera baixar. Põe o link na bio lá para a galera baixar. O link da bio, de quem quer ver quem foi lá cadastrar o link na bio. É essa aí agora. Você cadastra no link da bio lá depois, aí vocês vão receber lá. Isso aí. Então, aí a gente faz aqui a aprovação, né, na Caixa antes de aprovar na Prefeitura, para poder acelerar o processo. Às vezes a Prefeitura demora muito, o cliente é ansioso, a gente querendo fazer, né, e tudo mais. Então, aprova o financiamento antes de aprovar na Prefeitura. Beleza. Se você não entende como é que funciona a Prefeitura, igual um aluno meu esses dias. Ah, Eduardo, o meu projeto, depois de aprovado na Caixa, voltou na Prefeitura. E aí eu fui olhar o projeto dele, o recuo de 1,5 m não estava obedecendo. E o engenheiro da Caixa não viu isso. Eu falei, cara, passou batido pelo engenheiro da Caixa, mas a Prefeitura viu. Então, quem errou, no caso, foi você, não foi nem o engenheiro da Caixa. Ele errou também, né? Mas você errou de não ter obedecido o plano diretor da cidade e tudo mais. Então, você precisa ter esse tipo de conhecimento, de normas, de como é que funciona e tudo mais. Depois, a questão ali do levantamento quantitativo, né, fazer o orçamento da obra, e eu bato muito na tecla que planilha PFUI não é o orçamento. O orçamento da obra é uma coisa, planilha PFUI é outra totalmente diferente, né? A Caixa quer entender onde que você vai gastar o dinheiro dela, mas não é uma planilha onde e quando. Onde, quando e pronto, né? Quando que ela tem que te pagar, né? Onde, com que e quando. Beleza. Você tem que ter sua planilha de orçamento montada, organizada, para você não se embananar também. Por exemplo, eu já tive cliente que tinha 70 mil reais de FGTS. A entrada dele deu 2 mil reais. Eu falei, putz, como é que eu começo uma obra com 2 mil reais, né? Uma obra de 800 mil. Eu falei, meu Deus, não, 800 não. Uma obra de 500 mil reais. Nossa. Como é que eu começo uma obra com 2 mil reais, né? Não tem jeito. E aí pediu uma antecipação, né? Fiz um fluxo de caixa para a empresa rodar e tudo mais, e deu tudo certo. Então você precisa de entender, organizar seu cronograma da planilha, uma parada que, assim, para quem é engenheiro, não é um bicho de 7 cabeças, entendeu? Fazer um orçamento, eu acho que é conhecimento básico que um engenheiro precisa saber. Né? Ah, Eduardo, você nasceu sabendo fazer orçamento? Não. A faculdade te ensinou a fazer orçamento? Do jeito certo também não. Mas eu me capacitei, fui fazer, primeiro, bater na cabeça fazendo orçamento e depois fiz alguns cursos de orçamento também. E aí a planilha PFUI nada mais é do que como se fosse um resumo do orçamento. Só que tem também alguns parâmetros dentro da planilha que você tem que entender realmente como é que funciona. Principalmente ali no máximo e mínimo, né? Dentro de cada item, infraestrutura, existe um máximo e mínimo que você pode colocar em cada item. Um valor máximo que eu falo e um valor mínimo, né? Você tem que seguir esses parâmetros. Um erro que acontece muito, a última parcela tem que ser 5%, que vai ficar retida até o valor, até quando sair a averbação e devolver para a Caixa e tudo mais. Muita gente esquece disso, coloca 4% e depois volta a planilha. Ou então coloca orçamento demais e fica travado sem receber. Exatamente. Acontece vários problemas aí quando a pessoa não entende como que faz uma planilha bem feita, né? E várias outras coisas que a gente precisa também fazer para realmente um financiamento fluir de um jeito que o cliente não vai ter problema, né? Que é ruim quando você faz uma planilha, um projeto que dá problema, e aí ele fica voltando, você tem que arrumar e vai de novo. Aí você arruma e o engenheiro vê mais problema, aí você vai, né? A engenharia da Caixa não perdoa, você tem que estar ali certinho, tudo, né? Conforme eles pedem mesmo, você tem que saber como é que funciona. Então... O pessoal pediu aqui para a gente falar, basicamente, o passo a passo, né? Como que funciona por onde realmente começa isso. A gente tem basicamente 1 hora, muito pouco para a gente falar tudo. Então a gente já rolou 50, 40 minutos. É um tema muito gostoso de se falar, né? Então acaba que vai rendendo mesmo. Eu vou tentar puxar um pouquinho passo a passo. Na hora que chegar a parte de engenharia, eu vou te pedir apoio, tá? Pra você me falar. Sim. Mas basicamente é uma forma de trabalhar que eu acho que para mim deu certo. Como eu disse, hoje a gente tem uma demanda muito grande de construção. Então é uma linha que basicamente para mim já está consolidada. Só uma dica aqui, ó.
para quem ainda não começou a anotar, não pegou aí uma caneta e papel, né? Começa a anotar agora. Começa a anotar agora. Vai rolar o passo a passo ao vivo. Ao vivo aí. Então, o que acontece? Antes do cliente começar a fazer os planos ali de adquirir o terreno, de sentar e fazer projeto, de qualquer coisa desse tipo, ele tem que sentar e verificar qual que é a condição financeira dele. Até onde ele pode construir, até quanto ele pode comprar o terreno e qual que é o poder aquisitivo. Então, é o momento dele sentar ali no correspondente e falar assim, olha, eu quero fazer uma aquisição de terreno e construção, ou eu quero fazer somente uma construção, e quanto que eu posso? Uma tratativa que eu sempre levo em consideração é o seguinte, nesse momento o cliente ainda está perdido, ele não sabe o que ele vai construir, qual que é o perfil da casa dele, ele não sabe nem onde ele vai comprar o lote. Então, como que eu trabalho para facilitar tanto a vida do cliente, tanto a vida do engenheiro que vai atender esse cliente? Eu avalio aquele cliente para cota máxima. Eu sento com aquele cliente e verifico com ele. Qual que é o poder aquisitivo dele? Máximo. Ele consegue contratar 200, 300, 400, 500 mil? Eu vou deixar aquele máximo aprovado para ele. Por quê? Depois, se eu tenho 300 mil aprovado para ele, mas ele resolve um custo de obra de 200 mil, eu vou só recalcular e reduzir e tá tudo ok. Agora, se às vezes o cliente acha que vai construir por 120 mil, e na hora que ele senta com o engenheiro, ele descobre que o custo de obra é todo outro, que ele esqueceu de colocar várias coisas no projeto dele, e aí resolve mudar isso dificulta. Isso, então por isso, essa é a primeira etapa do processo. Sentar, fazer o atendimento do cliente e avaliar o cliente sempre para a cota máxima. Isso vai ser sucesso. Você não vai ter que ficar fazendo de novo, dando errado, avaliando de novo. Se você avaliou para o máximo, tá tudo ok. Porque é ali o limite dele. Não adianta ele chegar e fazer, mas eu preciso de 15 mil a mais. Não dá para fazer mais nada, meu senhor. E um detalhe interessante, né, é o seguinte. Às vezes o cliente pensa assim, não deu certo com a Nayara, eu vou procurar outro correspondente. Ou então, não deu certo com o Eduardo, aprovou só 200 mil e eu preciso de 300. Eu vou procurar outra empresa, vou procurar o correspondente para ver se aprova mais. Cara, quando aprova um cliente, a gente está aprovando o crédito dele. É uma condição única dele. Perfeito. Ele pode procurar qualquer pessoa no Brasil inteiro que não vai adiantar. A mesma coisa. Então, assim, é interessante a gente explicar isso para o cliente também, que é a condição dele, porque senão ele vai perder tempo acreditando que pode melhorar alguma coisa, mas não vai, não existe, entendeu? Uma condição melhor. Com a pandemia, a gente ainda teve um fator que facilitou. A avaliação do crédito desse cliente é válida por 6 meses. Então, se eu cheguei e aprovei 300 mil para esse cliente, ele tem 6 meses para utilizar esse recurso. O que não é necessário, mas ele tem esse prazo. Sim. E aí ele vai sair sabendo, olha, eu tenho 300 mil aprovado. Tenho 20 mil de fundo de garantia e tenho lá 30 mil de recurso próprio. Então, eu tenho 350 mil para mim fazer a minha aquisição do meu terreno e fazer a minha obra. E nesse momento fica fácil para ele sentar lá na mesa do engenheiro que ele escolheu, a escolha dele, e falar, olha, Eduardo, provei aqui com a Nayara, tenho 350 mil. O que eu faço? O que eu faço? O que dá para ser feito? E aí o Eduardo já tem um nicho para atender esse cliente, conversar com ele, saber o que ele pretende fazer, qual que é a necessidade dele, qual que é o perfil de obra que ele pretende, porque esse cliente já está ali sentado na mesa do Eduardo, sabendo qual que é o poder aquisitivo dele. Então, aí chega a segunda etapa desse processo, que já é a fase da engenharia com o Eduardo, onde que vai montar a planilha. Essa PFUI, né, a gente falou basicamente sempre PFUI, mas é uma planilha, né, financeira de unidade isolada, individual. Isolada. Isso. Então, é nessa planilha onde que o cliente, juntamente com o engenheiro, vai ali descrever qual que é o padrão de acabamento, o que ele vai gastar na obra, qual que é o perfil de obra dele, qual que é o custo dessa obra e, principalmente, ele vai distribuir nessa planilha o que vai ser executado em cada etapa para a Caixa fazer os devidos pagamentos. Então, quando você escolhe um engenheiro que já tem um know-how, que tem já uma experiência, ou que pelo menos se qualificou para isso, né? Porque para a pessoa começar um dia, ela às vezes não sabe. E é importante começar, independente se vai fazer errado a primeira vez. Se você não começar, você nunca vai conseguir. É aquele negócio, né? Para pegar experiência, tem que viver a experiência ali do negócio. Né? Tem que ter o primeiro cliente. Tem que viver o primeiro cliente. E aí, nesse momento que... Nesse segundo passo, né? Deixa eu só complementar aqui. Pode. Nesse segundo passo, a gente atende o cliente. Inclusive, teve um aluno esses dias que mora aqui na cidade e falou assim, Eduardo,
nossa, meu primeiro cliente, eu vou atender aqui, me ajuda a atender esse primeiro cliente. Eu falei assim, cara, você assistiu o curso? Ele assisti. Você viu lá, tem uma aula que eu gravei, eu atendendo um cliente, demorou 2 horas a aula. Como é que eu fiz? Eu não conheci o cliente, fiz toda a negociação, aquele primeiro, né, reunião com o cliente. Então tem lá, cara, passo a passo ali como é que faz. Beleza. Você assistiu? Eu assisti. Falei, então vai lá e vive a experiência de atender seu primeiro cliente. Eu não vou fazer por você. Isso. Se você não pegar e fazer, cara, não tem como você ganhar experiência. Beleza. Nessa primeira reunião, depois que vem a aprovação, a gente senta com o cliente e vê, cara, beleza, 350 mil, vou usar esse exemplo seu. Vamos supor que aquisição de terreno e construção, né? Você estava falando. Então vamos supor que o terreno seja, sei lá, 100 mil reais, para ficar redondo. Então sobrou 250 mil para a obra. E aí tem gente que chega aqui também, né? Eu tenho até um podcast falando de alinhar a expectativa e realidade do cliente. O cara chega aqui querendo uma casa de 250 mil com uma foto que ele chega de um flamboyant, de um Dama, de um Alphaville. Né? Eu falo, calma, vamos alinhar aqui as expectativas, vamos conversar, né? E vamos ver quantos metros quadrados mais ou menos aqui que vai dar de construção. E aí a gente usa, né? Como a gente tem uma certa experiência de obra e tudo mais, várias casas que a gente fez, eu sei mais ou menos, pelo valor que ele quer, o padrão que ele vai querer, né, de obra, eu consigo calcular para ele, cara, beleza, 250 mil, vamos supor, chutar aqui, R$ 2.500 um metro quadrado de construção. Então, dá 100 metros quadrados de obra, né? A gente faz essa conta ali só para ter um norte, né? É claro que isso é um norte, não é martelou ali e é isso que vai ficar. Não. Depois que a gente faz projeto, aí sim a gente vai fazer o orçamento específico para esse cliente, um orçamento mais detalhado do negócio. Mas para a gente ter um norte, para a gente poder começar a rabiscar um projeto ali, arquitetônico, a gente tem que ter um guia. Cara, é mais ou menos R$ 2.500 um metro quadrado, vamos desenhar uma planta aqui de 100 metros quadrados, 110, não sei, né, para a gente poder começar a desenhar o seu projeto. E aí esse seria assim, depois do atendimento, né, que você fez, chega aprovado, seria esse alinhamento de expectativa que a gente faz. Sim, esse alinhamento é muito importante, mas eu também vou pontuar aqui uma questão. Não é também porque o cliente conseguiu esse valor de financiamento que a construção dele precisa de ser nesse valor. Tem vários casos que às vezes o cliente quer fazer uma construção de 500 mil e ele precisa às vezes de 100 mil, 200 mil emprestado. Ok, não tem problema, ele vai trabalhar recurso próprio para finalizar a outra parte. Então, ele não tem aquele limitador de fazer a construção exclusivamente com base no orçamento que o banco liberou. Ele pode sim agregar recurso próprio na obra, se for o caso. Então, bem lembrado. Partindo da primeira etapa, que é analisar o crédito, a segunda, que é sentar com o engenheiro e fazer o custo de obra, mais a planilha, a gente vai para a terceira etapa, que é da engenharia da Caixa. Onde o engenheiro da Caixa vai até aquele terreno, ou que o cliente está adquirindo, ou que já é de propriedade do cliente. O que o engenheiro vai até esse terreno? Basicamente para conhecer qual que é o perfil de obra que vai ter ali, né? Se vai ser uma obra que vai demandar desaterro, aterro, já é uma obra plana, então basicamente... Muro de arrimo, tudo isso. Mais. Basicamente, o conhecer o terreno é para ver como que vai ser esse perfil de obra, né? E também para começar a análise da planilha e do custo da obra. Então, o engenheiro da Caixa faz essa análise. Ele vai verificar se basicamente o valor proposto para aquele cliente está de acordo com o valor de mercado. E aí vem aquela dúvida cruel. Usa valor de mercado ou usa planilha do Sinap? E aí? Qual que usa? Isso aí é um dilema, tá? Hoje eu tenho uma filha, porque a gente seguiu uma tabelinha de negócio lá, né? De negócio, e a gente tem uma filha hoje porque a gente estava seguindo a tabelinha. E eu costumo falar que tudo que é tabelado é errado, né? Mas o Sinap é da Caixa. Mas o que acontece? Né? É o que eu falei no começo, a gente lida muito com pessoas, com números e projetos. Existe engenheiro, cara, que considera realmente o preço de mercado. Se a gente olhar no Sinap hoje, sei lá, o preço do cimento está R$ 25,00 o quilo. Se você for comprar aqui na cidade, você não compra por menos de 28. Como é que eu considero o Sinap, sendo que aqui na minha cidade o preço tá mais caro? Não tem como. Então, eu trabalho hoje com o preço do mercado da minha cidade, entendeu? Se o engenheiro argumentar, contestar alguma coisa, eu falo, cara, beleza, eu apresento por A mais B ali, por que eu estou colocando aquele valor?
entendeu? Mas assim, muitas referências que a gente usa, vou orçar aqui um serviço que a gente não faz. A gente busca referência no Sinap. Até recomendo para quem está começando e não tem histórico de obra, né? Dados, Isso. cara, hoje o que vale muito é dados, né? Dados, informações. Se você tem um negócio hoje e ainda não criou seu banco de dados, de informações, você está perdendo muita coisa, entendeu? Você está perdendo muita oportunidade aí. Pra você ter ideia, a rede social que a gente está hoje vive de dados, né? A gente coloca os nossos dados e eles ganham dinheiro com esses dados. Novo Então, petróleo. exatamente. Então, dados hoje é importante. E eu uso o meu banco de dados de várias obras que a gente fez para poder fazer as nossas planilhas, né? Pra você ter ideia, Nayara, quando a gente teve esse aumento dos preços dos materiais e tudo mais, eu falei assim, cara, vamos fazer um levantamento, uma curva da alta dos preços dos materiais. Porque alguns clientes eu tive que pedir um aditivo de contrato, porque subiu tanto, eu tinha fechado empreita global, que a gente trabalhava só com empreita global aqui, subiu tanto os materiais, mais de 25%, falei, cara, eu vou precisar pedir um aditivo aqui, senão não vale a pena nem construir essa casa. E aí eu fiz um levantamento rapidamente com o banco de dados que a minha empresa tem, quanto que eu paguei no cimento 2016, 2017, 2018, 2019, janeiro de 2020, fevereiro, março, abril, maio, julho, e fiz uma curva, cara, muito massa, e apresentei para o cliente. Olha aqui para você ver o que aconteceu na pandemia. O negócio estava linear, R$16 o preço do saco de cimento, 16, 17, 16,50, 16 e tal, linear. Pandemia, o trem... Então assim, cara, como é que eu ia prever que numa pandemia os preços dos materiais iam subir? Então a gente conseguiu justificar com os clientes, né, pedir o aditivo ali no contrato para poder conversar com os clientes e tudo mais. Então, se você não tem esse banco de dados, cara, você está perdendo informação, você está perdendo muita coisa, oportunidade, entendeu? Então, Eduardo Augusto, eu gosto de trabalhar com banco de dados. Se for questionado por algum engenheiro da Caixa, a gente sempre argumenta, cara, é o mercado da cidade. Isso aí. E esse é um fator que auxilia muito para esse terceiro passo do processo, que é quando você tem um engenheiro que já tem um histórico de banco de dados e ele tem basicamente essa questão do argumentar. Quantas vezes eu já tive realmente laudos negados pelo engenheiro da Caixa e que o próprio engenheiro do cliente entrou em contato com o engenheiro da Caixa e que por mera argumentação foi liberado. Por quê? Porque o engenheiro tinha esses dados, o engenheiro tinha conhecimento, ele tinha uma argumentação, né, que respaldava aquela negação. Que faz sentido. Que faz sentido, isso mesmo. Né? Então, assim, nada é a ferro e fogo. Principalmente nessa quesito da construção. Você falou, lá no começo você falou assim, nossa, tem algum momento que tem algo para dar de errado? É muito difícil a construção dar errado. Por quê? Sim. Porque é algo que ainda vai ser construído. Então, às vezes, tipo assim, o engenheiro deu uma negativa ali, porque às vezes sei lá, o acabamento dos pisos está muito acima do preço. Vai entrar num acordo ali, vai dar uma redução ali, ou aumenta um pouquinho, mas vai liberar. Porque você tem esse poder de estar adaptando a informação. Então, assim, mas quando você pega um engenheiro que tem uma experiência e se qualificou para isso, facilita muito o processo, porque às vezes o próprio engenheiro caixa com o engenheiro do cliente vai argumentar e resolve com um banco de dados igual esse aí, né? Exatamente. Né? Não, e é tão interessante, igual aconteceu comigo e aconteceu com outros clientes, com outros alunos também do curso, né? O que aconteceu? Já aconteceu outras vezes. A gente até pulou o passo a passo aqui, mas vamos lá. O cliente, na hora de construir a casa, né, na hora de fazer um financiamento, ele tem que passar pela parte ali da entrevista com o gerente da Caixa. Né? E nessa entrevista, o gerente questiona, com quem que você vai construir, né? Se já está tudo certo a construção, você vai tocar a obra, tal. Aqui, quando eu faço um financiamento, a gente já tem ali 2 agências que a gente direciona os contratos e tudo mais. Sim. Aí o que acontece? Os clientes, eu não participo dessa reunião, nem preciso participar, acho que nem o correspondente participa, né? O que acontece? Geralmente, quando o meu cliente chega na frente do gerente da Caixa e ele fala que vai construir comigo, o gerente da Caixa fala, não, então eu nem preciso te explicar, porque o Eduardo já te explicou tudo e o correspondente já te explicou tudo, você está respaldado já. Vou só te citar aqui, ele te falou dessa taxa, te falou que você tem que pagar isso, falou, não, então você sabe tudo. Então,
Olha isso, o gerente da Caixa é uma autoridade, gente. Sim. O gerente da Caixa é uma autoridade. O correspondente eu também considero uma autoridade para o cliente, entendeu? Sim. O correspondente é uma autoridade, o gerente é uma autoridade. E ele vira para você e fala, olha, beleza, você está em boas mãos, pode construir que, cara, todos os clientes saem satisfeitos. Eles sempre explicaram certinho, quando chega cliente para mim aqui, já está facilitado porque praticamente eu nem preciso fazer meu trabalho. Olha isso. Então, não dá uma boa impressão quando tem essa resposta do gerente, né? Para você, como engenheiro, como proprietário de uma construtora, ter essa referência dentro da instituição bancária é um grande diferencial. Até porque, basicamente, você fica muito bem visto perante a agência. E hoje, tenho certeza que a sua demanda de construção parte da Caixa, né? O único banco que atende essa modalidade. Então, para você ter esse perfil, né? Essa qualificação com esses gerentes, isso é um grande diferencial. E é isso, talvez, que realmente está fazendo a diferença e você virou uma referência. Porque, basicamente, você falou, na autoridade máxima, a instituição que está liberando recurso, te vê com uma boa imagem, né? Então, isso é muito importante. Eu falo muito, né, lá no Instagram, YouTube, eu falo muito, cara, você tem que consolidar suas parcerias. Cara, a primeira parceria, eu quero fazer financiamento. Tá aí, ó, correspondente da Caixa. Sim. Sem o correspondente não existe financiamento. Não vai. Não existe. É por aí. Da mesma forma que sem o engenheiro para fazer a RT, para fazer o projeto, para fazer a PFUI, também não vai sair um financiamento, aquisição e construção. Sim. Entendeu? Precisa ter um RT, precisa ter um projeto, precisa ter todo o respaldo ali, né, da parte de engenharia. Engenharia e arquitetura, tá, pessoal? Sim, é a única modalidade que tem que trabalhar em equipe. Correspondente, engenheiro, construtora, se for o caso, e agência. Sim, é uma exatamente. Equipe. Se essa equipe estiver alinhada, não tem quem segura, vai voar. Exatamente. Vai voar, né? Então, a primeira parceria que eu falo, cara, você tem que fazer parceria com o correspondente da Caixa. Trazer do seu lado, ser amigo, vai lá, toma um café com ele, chama para ele tomar café com você no seu escritório, dá um brinde no final do ano. Importante. Eu só vi um pessoal falando ali que cimento a R$58, meu coração... Meu Deus do céu. Assim, ó. Meu Deus do céu. Ó, faltou falar de corretor, verdade. Corretor, mais ou menos 30% das minhas obras foi trazida de corretor. Entendeu? Então é uma outra parceria gigante aí. Se você quiser explodir seu negócio, você faz parceria com o corretor, que eles vão te entregar, cara, é muito bom. Por quê? Eles vão te entregar o cliente pronto, aprovado ali, que às vezes até com o projeto já mais ou menos na cabeça, né, para poder fazer uma aquisição em construção. Então o corretor também é muito massa aí nessa modalidade. E aí agora eu queria perguntar, quem é corretor aqui, que está aí com a gente na live, que já ofertou ou que gosta dessa modalidade? Manda aí para mim, levanta a mãozinha assim, eu gosto, eu já ofereci e tal. Porque eu eu ministro, né, treinamentos em imobiliárias, onde que eu passo para os corretores as modalidades, como que atende o cliente, price saque, TRPCA, e explico cada modalidade para que o corretor tenha essa ciência de ofertar sempre o melhor produto para o cliente de forma competitiva para que ele não perca cliente. Porque acontece muito de, às vezes, um corretor de imóveis perder um cliente porque ele não consegue entender que aquele produto para aquele cliente ou aquela modalidade vai atender melhor para aquele perfil. Exato. Então, eu faço muito isso de ministrar treinamentos para corretores de imóveis. E sabe o que acontece? Sempre que eu estou ministrando algum treinamento em construtora ou imobiliária e que eu falo sobre aquisição de terreno e construção, sabe qual que é a reação que eu tenho assim na hora que eu falo? Nossa, nem... as corretoras até falam, até me arrupei isso aqui, isso aí demora demais. Isso aí dá muito trabalho, isso aí não é bom de vender, vamos vender imóvel pronto. E aí vem aquele mito que foi criado na cabeça de alguns corretores que essa modalidade é chata, demorada, é burocrática e não vale a pena. E aí o que está acontecendo com isso? Como esse mito está vindo, engessou na cabeça desses corretores, e aí tem corretor deixando de ganhar dinheiro com uma oportunidade gigantesca que podia estar virando referência nesse mercado, mas está com isso tão engessado que não oferta. Exatamente. Não, existe aí também? Também tem isso aí ou não? Demais. A galera que pega uma equipe, passa para um engenheiro que não sabe fazer o financiamento, pega um corretor que está começando e não tem
treinamento, não sabe fazer o passo a passo ali do financiamento. E aí, o que acontece? Ele atrasa, a documentação não vai, e dá problema e realmente atrasa. Pra você ter ideia, quando a minha média aqui de recorde, né, o seu é 18 dias, mas a minha média aqui, desde fazer o projeto, a sua é de aprovar e assinar. Assinar no banco, isso. A minha aqui de fazer o projeto, fazer planilha e tudo mais, é de 40 dias, né, desde a elaboração do projeto também. Então, assim, de uma casa que não estava com o projeto elaborado. Né? Então, é até rápido, porque o projeto o cliente tem que aprovar e tudo mais. Sim. O pessoal está reclamando que parou o passo a passo. Então, é que a gente parou de falar dos corretores, mas depois vocês me lembram aí que eu tenho um negócio para falar para os corretores ainda, que é muito bom, tá? Mas aí, voltando para o passo a passo. O engenheiro da Caixa foi lá, deu viabilidade. Se deu negativa, dica, deu negativo de laudo, coloca o engenheiro da Caixa para conversar com o engenheiro do cliente. São dois profissionais que entendem daquele assunto, que sabem falar, que vai saber discutir. Não tente colocar o cliente ali para tentar negociar com o engenheiro da Caixa, ou até mesmo eu, como correspondente, eu não tenho não faz sentido para argumentar, não faz sentido. Então, assim, já coloca um de frente para o outro, não fica dando desvio. Passa aqui a gente sempre pede. Me manda o contato aí que eu resolvo. Eu vou no lote... que acompanho. São dois profissionais que vão saber falar a mesma linguagem e isso vai resolver um mundo de problemas. Então, assim, não tenta desviar. Coloca um com o outro e pronto, acabou. Tem certeza que você vai ter 100% de sucesso quando você faz isso, tá? Então, beleza. Engenheiro da Caixa deu viabilidade, laudo aprovado, terreno aprovado. Vamos para a próxima etapa, que basicamente volta para o correspondente nesse momento. Que é o momento que a gente vai sentar com o cliente, vai ver, olha, a planilha dele deu tanto, ele só precisa de tanto de financiamento. Se for resgatar fundo de garantia, é o momento que a gente resgata esse FGTS do cliente. Sentou ali, gerou os formulários, finalizou, esse processo só passa por um crivo da Caixa, onde a Caixa analisa esses documentos do processo, comprador, terreno, vendedor e obra. Então, só analisa esses documentos para ver se estão todos no processo, se estão todos legíveis, se estão todos ali. Estando tudo ok, esse processo vai para ser assinado na Caixa Econômica. Nesse intervalo entre que o engenheiro da Caixa aprova, eu, Nayara, sempre tenho um padrão. Eu oriento esse cliente nesse mesmo momento que o engenheiro da Caixa aprovou, a pegar o projeto dele e levar à prefeitura da cidade. Sim. Por que eu tenho essa orientação? Porque o engenheiro do cliente foi lá e já analisou. Um engenheiro analisou. Veio da Caixa e também analisou. Teve um segundo engenheiro analisando. Mas a gente ainda tem a prefeitura, que é a Secretaria de Obras, que vai ali analisar a lei do município, né, dos TUS, do solo que passam ali. E aí pode, sim. É raro os casos, porque passa por duas análises, né? Mas o ideal é que o cliente leve a prefeitura já para fazer essa devida aprovação, para que ele tenha total clareza de saber, olha, não, eu aprovei no banco, mas aqui na prefeitura também está tudo ok e eu posso assinar meu financiamento. Então, eu oriento o cliente nesse momento já seguir na prefeitura. Pronto, enquanto ele está lá na prefeitura, a gente está finalizando a contratação. Assinou na Caixa Econômica o financiamento. Diferente do pronto, é na hora que assina na Caixa que começa, né? O pronto termina ali. A construção, ela começa ali naquele momento. E aí vem a questão, que muita gente tem dúvida. Nayara, a Caixa pega aquele dinheiro aprovado e joga na mão do cliente, o cliente vai lá e quando ficou pronto, volta? Não. Nem pensar. Né, Catibiriba? Por quê? Porque senão o cliente ia pegar, ia comprar um carro, fazer uma viagem, um intercâmbio, e a casa não ia ficar pronta. Então, a Caixa faz o pagamento por medições para ter a garantia que aquele cliente vai executar a obra. Então, o segredo da construção, para que dê tudo certo, no meu ponto de vista, não sei o seu, papel e obra andando junto. Se isso acontecer, não vai dar nada de errado. E quando eu falo papel e obra, eu falo projeto, que foi feito lá, sentou com o engenheiro, aquela coisinha de aprovou na Caixa, aprovou na prefeitura, tá tudo aprovado, e no meio da obra a pessoa resolve colocar um banheiro, o que acontece, Eduardo? Nossa Chorar, senhora. né? Meu Deus, sempre chora. Sempre chora, né? Por quê? Porque isso vai atrasando o processo. Não é que não é possível, não é que não pode. Nada é tão faz fogo. Mas atrasa todo o processo. Porque se a pessoa resolve no meio da obra trocar o papelzinho dela ali, que é o projeto, ela vai ter que reiterar na Caixa, pedir uma nova análise da Caixa, talvez adaptar o custo de obra porque aumentou aquele banheiro,
Além disso, isso volta para a prefeitura para readaptar projeto, porque a área construída alterou. E isso ainda tem que levar no cartório para retificar Sim. essa questão ainda, né? Nossa. Então, é um transtorno gigante que você cria 1000 problemas porque você foi colocar um banheiro ali. Então, assim, eu oriento o cliente, acompanha papel e obra, vai estar maravilhoso. Terminou a última medição, meu senhor, o senhor coloca o banheiro onde o senhor quiser. Depois do Habits. Depois do Habits, isso mesmo. Terminou, emitiu o Habits, o senhor pode colocar o banheiro onde o senhor quiser. Mas vamos acompanhar o papelzinho e a obra, né? Que vai dar tudo certo, tá? Exatamente. E a gente fala muito aqui que é essa questão aí de alteração de projeto, né? Cara, é muito normal a gente colocar ali, cara, vai ser janela blindex. E aí o cliente, cara, eu queria uma janela de alumínio, não queria blindex, eu pago a diferença, né? E a gente vai e altera, não tem problema. Pequenas alterações é tranquilo, mas quando a gente mexe em área quadrada, aí, cara, tem que mudar a RT, tem que mudar o projeto, tem que mudar a PFUI, tem que mudar a prefeitura, tem que mudar na Caixa, tem cartório. Então você criou um problema gigante ali para você. Por isso que eu falo, meu cliente, meu querido, seguinte... Aprovou o projeto, é isso aqui até o final. Sim. Depois que saiu a Habits, cara, eu te entreguei a casa, você pode fazer o que você quiser. Teoricamente, no contrato da Caixa, fala que ele só pode alterar se tiver a aprovação da Caixa. Sim. No contrato da Caixa. Mas aí é problema dele. Se ele quiser fazer um banheiro, se ele quiser... a garagem não está coberta, se ele quiser cobrir a garagem, qualquer coisa, no papel, no contrato da Caixa, fala... Qualquer alteração no imóvel precisa ser previamente aprovado pela Caixa. Né? Pode perder, sei lá, garantia, Sim, pode perder seguro, várias coisas. Então, eu explico para o cliente a responsabilidade dele sobre isso também, entendeu? Sim. Então, até lá, a gente fala, olha, quer alterar o piso, que estava cerâmica e pôr porcelanato? Não tem problema. Quer alterar uma janela, blindex para alumínio? Não tem problema. Mas não mexe em área quadrada. Aí você está mexendo numa casca de ferida ali que pode dar muita dor de cabeça. Muita mesmo. E aí vem essa questão, né? Como que é realizado esse pagamento, então? Então, ele é feito por medições. Quem distribuiu como que vai ser feito esse pagamento foi o próprio cliente juntamente com o engenheiro. Onde que ele distribuiu, olha, minha primeira execução vai ser fazer o muro, mais a fundação, né? E ali os serviços preliminares. Minha segunda etapa do processo já vai ser lá 40% de alvenaria e mais 20% de hidráulica. Então, essa distribuição de como que vai ser o andamento das medições foi feita pelo próprio cliente lá dentro da PFUI. E assim começa o processo. O cliente na verdade, é feito pelo engenheiro. Isso. Assim, não sei a outras pessoas, mas PFUI, assim, eu que faço, né? E aí, se o cliente... na verdade, o cliente... vê a questão de orçamento. PFUI, eu que geralmente faço aqui e tudo mais. Né? A distribuição. E aí, porque assim, eu e meu mestre de obra, meu pedreiro, que vai saber o cronograma da obra, né? De acordo com a nossa etapa de execução, o nosso jeito de executar. Então, geralmente é o engenheiro, o mestre de obra do engenheiro, a equipe que foi executar a obra, né? Cliente, assim, particularmente, cliente não fez, não. Quando eu quis pontuar assim o cliente, é porque não é a Caixa que vai pontuar como que é feita essa distribuição. Tem muita gente que acha, não, é a Caixa que vai falar que eu tenho que executar aqui agora. Não. Essa contrapartida, essa contrapartida de escolha é do cliente. Mas realmente quem faz a execução dessa distribuição é o engenheiro, que é uma pessoa que é qualificada para distribuir qual é o melhor momento de cada execução, né? Mas não é a Caixa que define. É até uma dica aí para quem não sabe, né? Eduardo, nossa, eu estou muito perdido, eu não sei fazer esse cronograma, né? De desembolso. E existe até uma planilha depois que assina que chama DCD, né? Cronograma de desembolso financeiro, que a gente usa muito aqui. Eu faço o seguinte, amigo, quem não tem experiência de montar cronograma, chama um mestre de obra e tenta imaginar como é que a obra vai ser executada. Cara, você não faz a laje antes da fundação. Não. Você não faz o reboco antes de fazer a alvenaria. Então faz um cronograma que os valores fica ali. Você pega o dinheiro que você tem de entrada, você consegue gastar ele e menos
né? Você tem mais dinheiro do que você vai receber. Por quê? Às vezes atrasou o pagamento, aconteceu alguma coisa, você tem que ter dinheiro ainda para continuar a obra. Se você tem lá 20 mil de entrada do cliente e coloca a primeira medição de 30 mil, às vezes você não consegue executar para chegar na primeira medição. Sim. Então, tenta casar isso, né? Essa questão do fluxo de caixa, você tem que entender um pouquinho desse fluxo de caixa para não travar, cara, não tem dinheiro para chegar na etapa, entendeu? Então, você, engenheiro, né, arquiteto que está acompanhando a gente aqui, tem livre-arbítrio ali para poder fazer o cronograma da melhor maneira possível. Entendeu? Alguém perguntou, e essa pergunta é muito boa, acho que foi a Bruna, mas acho que mais pessoas também já tinham perguntado, onde que entra o fundo de garantia nesse momento? Uhum. Alguns clientes acham realmente como o FGTS é um recurso que é de propriedade do cliente, que ele vai receber aquele valor antecipado. Então, às vezes o cliente fazendo uma obra de 200 mil, tem 40 de fundo de garantia, que o banco vai pegar aqueles 40 e entregar para ele. Também não. O FGTS também vai ser pago no decorrer da obra. A obra, ela, conforme o engenheiro distribuiu essa execução, ela vai gerando percentuais de execução. Então, ou seja, ali na primeira etapa do processo, onde o cliente vai fazer, às vezes, um muro, né, de contenção e vai fazer, às vezes, a fundação, isso, às vezes, vai simbolizar, sei lá, 14% da obra. E o cliente desses 14%, ele pegou 40 mil de fundo de garantia e 160 de financiamento, totalizando 200 mil custos da obra dele. O que a Caixa Econômica vai fazer? Se ele executou 14% na primeira medição, ela vai pegar 14% do fundo de garantia e paga, e 14% do valor de financiamento. Ou seja, ele vai pagar aquele juros de evolução somente sobre o financiado, porque o fundo de garantia é um recurso dele. Mas, ou seja, ele também recebe o FGTS de acordo com a evolução da obra. Então, ou seja, não é entregue também antecipado. Durante a obra, ele vai recebendo esses percentuais. Uma dúvida muito frequente é o seguinte, porque lá no cronograma, a gente faz a planilha com o valor total do imóvel, né? Do valor do lote, onde que é o item do lote, e o valor da construção total lá, né? Porque muita gente me pergunta, Eduardo, eu tenho que fazer o financiamento, a planilha PFUI, já considerando os 80%, o valor dos 80%? Eu falei, não, você tem que considerar o valor total, porque a Caixa vai considerar exatamente isso aí, 14% do FGTS, 14% do financiado e 14% do RP, do recurso próprio do cliente. Entendeu? Aquele valor que aparece lá no cronograma é o valor total, o cheio. Então, você tem que abater ali os 14% da entrada do cliente, né? A proporção. Existe a planilha da Caixa, né? Todo o contrato que é assinado, eles emitem uma planilha. Aqui em Uberaba, eles já mandam para mim direto, mas para os meus alunos, geralmente, quem tem que solicitar ela é o cliente. Sim. Só falar para o cliente, solicita para mim na agência lá o DCD. É um cronograma de desembolso financeiro e cada linha vai falar exatamente cada valor que vai ser considerado, vai ser pago, né? O que vai ser pago do financiamento, o que vai ser pago de FGTS, do subsídio, se for Minha Casa Minha Vida, se tiver, e também do recurso próprio, né? Sim. Isso aí é bem interessante. Essa planilha me ajudou muito a explicar como é que realmente funciona. Só mais um detalhe do FGTS, a gente está conseguindo fazer aqui, não sei se você faz aí, mas a gente consegue pegar o valor do FGTS, o lote é 100 mil reais, meu cliente tem 30 mil de FGTS, eu pago 30 mil do FGTS no lote e a Caixa paga só a diferença. Então tá dando para fazer isso aqui também, é até bom, porque daí a taxa inicial que o cliente começa a pagar é proporcional ao valor emprestado. Meu Deus. Essa é uma dica muito massa para quem está vendo aqui agora, direcionar o FGTS integralmente para o pagamento do terreno quando tiver terreno aquisição de terreno e construção. Primeiro por causa disso, porque aí às vezes você já consegue pagar o terreno de forma integral, né? Que aí o cliente não precisa de tirar recurso e às vezes ele pode até usar aquele recurso que ele tenha já para aportar na obra. Então resolve a vida do cliente assim, maravilhosamente, ele já usa o fundo de garantia ali na primeira tacada. Se ele usou ali naquele primeiro momento, automaticamente, se ele está aportando o FGTS no pagamento do terreno, quando ele começa a pagar os juros da evolução, ele já paga sobre um valor menor, que é o primeiro. É proporcional ao valor emprestado da Caixa. Isso, então assim, é algo que é padrão meu aqui. Tem fundo de garantia, tem terreno, o FGTS vai todo pro terreno, para auxiliar o cliente e já facilitar a vida dele ali na hora de negociar essa questão. Outra pergunta que o pessoal falou sobre a pessoa realmente tem que ter o recurso para começar essa obra?
E aí, como você responde isso? Então, eu tô até com um cliente aqui que está nesse caso, né? Ele precisa de 100 mil reais de entrada, uma casa de 500 mil, ele não tem FGTS. E aí, ele falou, Eduardo, cara, eu preciso de 100 mil, eu sei que eu preciso de 100 mil, eu entendi que não tem jeito, a minha casa eu não quero mudar, eu sei que eu fiz uma casa grande e tal, e eu tenho 50 mil reais, o que a gente dá para fazer, né? E aí eu falei o seguinte, meu querido e minha querida, você consegue pagar esses outros 50 mil em 20 vezes? 24 vezes, sei lá. E aí eu consegui dividir para ele durante o período da obra, durante ali o processo de financiamento. Depois da obra, acho que vai sobrar mais 6 meses para ele continuar me pagando. Então, eu consigo facilitar esse pagamento com o meu cliente, entendeu? Desse valor assim, né? E então isso ajuda muito, né? Às vezes o cliente não tem todo o valor para poder construir, mas se você facilita para ele o pagamento, isso já ajuda demais. A gente está trabalhando dessa maneira. A gente tem boas soluções para isso, né? A primeira solução que é a sua, que é excelente, que é quando o cliente tem um bom parceiro, faz a parceria com a construtora, que é o caso, e aí, de certa forma, a própria construtora aporta esse recurso inicial. Porque, basicamente, se a construtora executa, a Caixa paga. Ela executa, a Caixa paga. Então, a construtora está sempre tendo esse recurso ali, como garantia. Se ela executou, ela vai receber. Então, a primeira solução, e ótima, é essa. Segunda solução que pode ser utilizada é quando aquele cliente tem um bom nome no mercado, né? Que a pessoa pode executar para receber. Então, se a pessoa tem um bom nome no mercado, ela pode ir, às vezes, num depósito de material de construção e falar assim, olha, eu vou pegar o material de construção aqui e em 30 dias eu volto aqui para pagar, né? Ou contrata uma construtora e fala assim, olha, em cada 30 dias eu efetuo o pagamento. Ou seja, executor recebeu, ela pagou com o próprio dinheiro da Caixa. Mas para isso ela tem um bom nome no mercado. Mas também, mas essa segunda opção vai chegar no final da obra e talvez o dinheiro não vai dar para concluir a obra. Aí, de todo jeito, ele vai precisar do recurso próprio. Da entrada. Do recurso isso. próprio. E aí a gente uma hora ou outra vai precisar. E aí a gente tem uma solução sensacional que basicamente principalmente da linha, né? Principalmente não, na linha do SBPE, que o cliente não esteja usando fundo de garantia, que é a antecipação de 20% do custo da obra. Então, basicamente, é o caso que você disse aí, Nayara. Estou com um cliente que está pegando de financiamento 500 mil. Um cliente desse, ele pode pedir antecipação de até 100 mil, que é 20% do que ele está contratando. Então, o cliente já no começo da obra, antes de colocar o primeiro tijolinho ali, ele recebe 100 mil do banco, já para começar a obra. Então, tem muitos casos aqui que isso acontece com muita frequência aqui. O cliente senta aqui, é um SBPE, o cara às vezes tem 7 mil de fundo de garantia, eu falo assim, meu filho, deixa esse FGTS paradinho aí, usa ele para amortizar lá no final da obra e pega 20% de antecipação. Por quê? Para ele começar com o dinheiro ali, 20% de uma obra, já é um pontapé. Nossa, né? Então, assim, isso também é uma maldade. Às vezes o cliente tem um FGTS ali que não vai fazer tanta diferença para ele. Vale a pena orientar esse cliente, ó, não usa nesse momento e usa lá no finalzinho para amortizar. E aí já começa com recurso. Mayara, você tem a mesma linha de pensamento que eu. Quando algum cliente vem com algum problema, né, algum obstáculo, cara, eu vou buscando solução para me poder resolver a parada. Entendeu? E a gente dá um jeito, né? Alguma solução a gente acha. A gente encontra. Eu sempre acho algum. Tem solução. Para construção, tem solução. Sim. Então, assim, e como é que a gente sabe isso? Como é que a gente consegue buscar infinitas soluções para esse cliente, né? Praticamente hoje, a cada 2 clientes que eu atendo, 50% aqui, eu fecho. Então, a cada 10 clientes, 5 eu fecho construção. Os outros 5 é porque realmente não deu certo. Não estava pronto. Não tinha jeito. Ele não pode, nome sujo, sei lá o que é. Então, assim, quando a gente encontra um cliente que tem potencial, cara, é certeza de fechar negócio. Certeza de fechar negócio. Porque a gente vai buscando solução no negócio para poder dar certo. A Kênia até falou ali, né? É isso que os clientes esperam de nós. Sim, Kênia, basicamente. Ai, meu Deus. Se perdeu aí, né? Caiu aí, acontece. Caiu aqui, como se diz Faustão, quem sabe faz ao vivo. Isso aí, Kênia, basicamente eu não tenho meu fone sem fio aí.
É, né? O meu nunca dá certo, fica chiando. A Kênia falou, né? Que basicamente é isso que o cliente está buscando a gente, solução. É isso. O cliente está ali, ele não sabe. Então, assim, a gente tem que pensar o seguinte, qual que é o problema desse cliente? O que eu consigo fazer para ajudar ele a resolver esse problema? É isso. A gente faz é entregar a solução. Eu sempre brinco, né? Atrás da minha mesa no escritório tem todo o tamanho. A vida pede mais facilidade. Eu, Nayara, hoje vendo facilidade. Eu tô ali só para encontrar uma solução legal para aquele cliente. É isso que eu faço o dia inteiro. Exatamente. Outro cliente perguntou aí sobre fundo de garantia, sobre os 20%, se é pago lá no final. Não, a graça dos 20% é essa, ela é paga antes, a obra nem começou, é antecipado. E sim, é só para a linha do SBPE, sem uso do fundo de garantia, tá? Só pode pedir antecipação nessa modalidade. Agora, vocês têm que lembrar que o SBPE nunca teve com taxa tão atrativa igual tem hoje. E o SBPE também, principalmente para quem faz construção, dá um leque de opção na obra. Porque o Minha Casa Minha Vida, às vezes, ele tem aquela trava do valor da cidade, né? Então, gera aquele limitador de acordo com a cidade. O SBPE, não. Então, às vezes, você está ali tão travado em simular Minha Casa Minha Vida, né? Novo Casa Verde e Amarela, que aí, às vezes, você deixa de ver um horizonte de possibilidade no SBPE, porque você está tão engessado a fazer simulação só no Minha Casa Minha Vida. Então, vamos começar a abrir essa mente aí e simular esse SBPE. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, então, agora. Vamos lá, um bate-bola de pergunta. Agora que fica bom o negócio. Vamos lá, seja sincera, hein? Me fala aqui, para a linha de aquisição de terreno e construção, o que você acha que mudou do Minha Casa Minha Vida para o Casa Verde e Amarela? Na linha de construção? Exatamente. De modo geral, para mim não mudou nada além de questão política. Bom, acabei para o assunto. Exatamente. Exatamente. Muita gente me pergunta, Eduardo, o que mudou aquisição de terreno e construção para Minha Casa Minha Vida para Casa Verde e Amarela? Valeu. Cara, nada. Nada. Entendeu? Não mudou nada. Maravilhoso para mudar o nome do programa, que era, gente, um programa que foi espelhado por outros países, que tirou o número de favelas que não tem nos países hoje por causa de um programa desse. Foi vários outros países copiaram ele, foi o melhor programa que já teve de habitação já visto. Aí ele trocou o nome, questão política, só isso, não tem nada mais para falar. No fim das contas foi só isso. Não, vou te mostrar aqui a quantidade de perguntas que eu recebi e, sei lá, 20% é isso. O que mudou Minha Casa Minha Vida para a Casa Verde e Amarela? Nada, gente, nada. Aqui. Nome. Olha isso, a quantidade de perguntas da caixinha de pergunta que eu... Opa, saiu. Ó. Olha isso. Olha isso, gente. Não, e 20% tá perguntando, o que mudou Minha Casa Minha Vida para Casa Verde e Amarela? Cara, nada. Na prática, né Nayara? Na prática, pra gente, nada. Algumas regiões lá do Nordeste teve redução da taxa de juros para ter viabilidade, mas se os construtores não migrar para a região do Nordeste também, não vai adiantar nada ter reduzido os juros. Então tem que ter um incentivo para os construtores para lá também, tá? Mas eu acho que foi empreendimento também, não foi? Não foi individual, foi empreendimento, não foi? Foi empreendimento, nem foi individual, isso mesmo. Então não faz sentido. Então, não mudou nada, gente, não sofre não, tá a mesma coisa. Mudou só o nome para mudar papel para nós. Exatamente. Então, ok, cliente foi lá, executou a obra, a gente já sabe que ele executou, banco pagou. Executou, banco pagou. Não tem erro isso, gente, é só isso. O segredo é esse, executa, paga. Se não executa, o que acontece? Vamos lá. Se não executa, não paga. A gente colocou lá 30% na execução e executou 12%. O que acontece? Não paga. Não paga. Agora, gente, como eu sempre falo, construção é a parte mais boa, que nem tudo é ferro e fogo. Às vezes o cliente colocou lá naquela segunda etapa que ele ia executar 40% de alvenaria. O engenheiro chegou lá e ele executou 20%. Mas às vezes ele executou alguma outra coisa que favoreceu um percentual que aumentou. Às vezes o engenheiro vai compensar um pelo outro. Mas se não tiver executado nada, não executou, não recebe. Fiz stories esses dias. Era para o telhado estar pronto, aí por conta da ferragem ter aumentado muito, eu dei uma segurada, só que a gente adiantou o reboco.
Então, a porcentagem de execução da obra bateu o valor do telhado, e aí o engenheiro foi lá, fez a vistoria, viu que não tinha telhado, mas viu que tinha muito mais reboco do que precisava. Ele falou, não, uma porcentagem dá certo aqui, a porcentagem acumulada da obra tá ok, né? Já teve casos também, Nayara, que às vezes o cliente tinha que pagar a entrada, demorou para pagar a entrada, e aí atrasou a obra. Primeiro engenheiro que vai lá vistoriar e fala, ó, tá atrasada a obra, precisa reprogramar o cronograma. Então a gente vai e faz toda a reprogramação de cronograma ali para poder dar certo, né? Então se alguém tem essa dificuldade, nossa, eu fiz um cronograma muito apertado, não sei o que, cara, não tem problema, faz a reprogramação do cronograma. Você vai fazer de novo a planilha PFUI, só mudando a parte do cronograma. Sim. Envia para o engenheiro que aprovou, correspondente, claro, né? Você envia para o correspondente vai enviar para o engenheiro que aprovou, vai aprovar e vai dar certo, entendeu? Sim, perfeitíssimo. Então, assim, é igual você falou, nada é a ferro e fogo. Nada é a ferro e fogo. Então, assim, executou, conseguiu compensar, vai atender. Às vezes, se o cliente executou um percentual a mais, o engenheiro que for vistoriar pode pagar até a mais, que vai favorecer para o cliente. É importante tentar seguir o papel, porque quanto mais próximo do papel, mais fácil a viabilidade. Mas nada é ferro e fogo. Se acontecer de executar um pouquinho a mais, o engenheiro vai pagar. Agora, às vezes, quando o cliente junta tanta medição, né? Às vezes vai lá, acelerou, juntou ali, deu 3 medições. É provável que o engenheiro vai pedir para reprogramar a obra, porque às vezes acelerou demais do que estava previsto. Vai reprogramar e vai conseguir liberar. Então, assim, o processo é bem simples, basicamente executa, paga, até terminar a obra. Terminou a obra, a gente vai fazer o trâmite normal de uma obra que fosse concluída. Próprio. Uma obra concluída, isso mesmo. Não muda nada. Se eu, Nayara, pego 400 mil e vou construir uma casa, quando ela termina, eu tenho que fazer esse trâmite. O financiado não é diferente, que é realmente solicitar ali o habite dessa obra, né? Que realmente vai pedir na prefeitura da cidade para informar que aquele imóvel está em ponto de estar habitado, né? Eu não sei aí, mas na minha região a gente até aconselha o cliente às vezes a pedir já na penúltima medição ali, quando já está com uma carinha de estar habitado, para facilitar, porque a gente sabe que prefeitura tem um processo mais pacato, né? Então a gente já aconselha o cliente na penúltima medição já da entrada nesse processo do habites, para que a obra dele não fique ali aguardando esse trâmite, né? Vai a Receita Federal pagar o ISS de obra, se for o caso. Fazer aviso. Né? Isso, se for o caso, explica aí essa questão do se for o caso, do imposto. Se for o primeiro imóvel para Minha Casa Minha Vida, né? Aqui, pelo menos, abaixo de 70 metros quadrados, não tem tributação na Receita Federal, né? Aí parte direto, só faz uma declaração lá, apresenta no cartório, o cliente assina, todo mundo assina, apresenta no cartório e aí não precisa passar pela Receita Federal. Mas quando é acima de 70 metros quadrados, não sei se isso é Brasil, mas eu acredito que seja. É Brasil. E aí, acima de 70 metros quadrados, precisa fazer a DISO, toda a papelada lá na Receita Federal, pagar a porcentagem de INSS da obra. Se assinou carteira dos funcionários durante a obra, dá para aproveitar o crédito, né? Aí vai pagar o desconto. Se não pagou nada, vai ter que pagar um negocinho a mais lá na Receita Federal. Pronto, feito esse processo de habite-se, né, e emissão dessa CND, vai pegar esses 2 documentos e só vai levar para averbação no cartório, visto que o registro foi feito lá naquele momento que assinou no banco. Averbou isso, entregou na agência da Caixa, trâmite de financiamento normal, como se fosse de imóvel pronto. Começa o pagamento da parcela do financiamento até terminar o prazo que foi contratado pelo cliente. Basicamente. Resumidamente é isso. A última medição, os 5%, né? Nunca coloquem mais do que 5%, senão o dinheiro vai ficar travado. Isso. E também não coloquem a menos, porque senão não vai liberar. A última parcela do financiamento, sempre 5%. Ela só é liberada o pagamento quando você apresentar a averbação na Caixa. Enquanto não apresentar, não libera, né? Vou te contar uma coisa, mas eu acho que a gente vai deixar isso até para uma próxima live. Eu vou te contar um segredo disso aí. Dá para liberar? Vamos deixar para uma próxima live. Aí sim, tem um segredo aí? Vamos deixar para a próxima live? No outro dia Bora. A gente conta, assim, segredos da construção. 1h30 de live eu nem vi passar. Segredos da construção, eu te conto um segredo sobre isso daí. Fechou, então. Olha só.
quem curtiu a live aí, bate um print, né? Sim, gente. Marca a gente nos stories, que a gente vai repostar. Se bastante gente repostar, a gente combina outra mais pra frente. O que você acha, Eduardo? Fechou. Então, gente, a gente vai parar aqui pra vocês baterem uma foto da gente. Se bastante gente repostar, comenta o que vocês acharam da live, né? Eu vou colocar uma foto no meu perfil. E aí vocês comentam se gostaram, o que vocês aprenderam na live, o que foi o ensinamento que vocês tiraram, né? Fechou. Pra mim, Nayara, eu sempre penso dessa modalidade da seguinte forma. O segredo é começar. Se você ficar esperando o melhor momento para atender o cliente, saber tudo para atender o cliente, para você que é engenheiro, saber tudo de perfil para começar, se você realmente não começar de algum lugar, você não vai chegar em lugar nenhum. Então, o segredo dessa modalidade é começar. É atender o primeiro cliente. É dar cara, bater e falar assim, vou fazer. Vou atender esse cliente, vou simular. Se der errado, eu vou tentar. Se o engenheiro negar, eu vou corrigir. Porque se não começar, não vai dar. Tô mentindo? Se der errado, manda mensagem pra Nayara, manda mensagem pra mim. A gente dá um jeito aqui de te ajudar. Entra pro meu curso, ou entra pro curso do Eduardo. Verdade. Né? Se capacita, né? É tão importante. Eu falo o seguinte, Nayara. A faculdade, durante 5 anos, me ensinou a ser engenheiro. Só que ela não me ensinou a ganhar dinheiro. Não. Então, o financiamento, né, o curso de financiamento ensina a ganhar dinheiro. Como é que eu vou ganhar dinheiro com a engenharia? Cara, se eu construísse casas só para quem tem dinheiro, hoje eu teria um cliente, não teria as 14 casas que eu estou executando. Entendeu? Olha isso, né? Olha o impacto disso. Seguinte, quem printar, me marcar e marcar a Nayara, eu vou mandar o link de 2 lives que eu fiz falando sobre financiamento, que não está liberado em lugar nenhum. É lives especiais que eu fiz, que ficaram gravadas lá no YouTube. Eu vou mandar o link para essa galera poder assistir. Só vai receber quem me marcar, porque daí eu vou abrir lá, me marcou, postou nos stories, eu vou enviar essas 2 lives lá para a pessoa poder assistir. E lembra do passo a passo que vocês me pediram? Lembra que eu passei... Você viu que eu passei essa semana inteira falando com o pessoal? Gente, vai lá no link da bio, lembra? Sim, lembro. Para quem quiser o passo a passo de todas as etapas, também para auxiliar o atendimento do cliente, o link está lá na bio do meu perfil. Então, terminou a live, corre lá, porque eu só vou encaminhar o passo a passo para quem tiver feito a inscrição lá no link da minha bio. Não adianta me chorar no direct, não, você sabe, né? Se chorar no direct, eu vou colocar o meu ETzinho para xingar vocês lá. Eu racho de rir daquele ETzinho. Ai. Então vamos parar aqui pra gente tirar foto, né? Gente, ó, bora. Foto, viu? Por favor, pegue um ângulo legal. Ó, faz o seguinte, para ficar melhor, desativa os comentários rapidinho. Ai, meu Deus. Aí já tá forçando a barra comigo, não sei nem onde isso acontece. Tem 3 pontinhos aqui, ó, nos comentários. Desativar comentários. Isso. Olha, um ensinamento isso aqui, gente. Tá vendo? E agora tá bonito aqui para nós tirar uma foto. Tira a foto aí, mas marca a gente lá nos stories. Acho que tá ótimo. Tá bom? Isso aí, gente, por favor. Valeu demais. Foi muito bom fazer a live. Não, foi muito gostoso mesmo. Esse bate-papo foi bem mineiro, foi né? Massa. Sim, mineirinho. Bem mineiro, né? Porque eu sou de Lafayette e você é Uberaba, né? Uberaba. Depois eu vou dar um pulinho aí para nós tomar um cafezinho. Eu tava esperando muito você falar um porteiro, portão, não deu certo, né? Eu tava aqui esperando isso aqui. Porta, tem muita porta aqui. Foi um prazer, muito obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente até agora, né? Já são 10 horas. Você vê, a gente ficou basicamente, deu 187 pessoas aqui durante a live que eu consegui ver aqui. Então, foi muito obrigada por todo mundo que está aqui. Espero sim que o conteúdo tenha ajudado você, tenha dado um insight que você fale assim, não, eu preciso começar. É um produto sensacional que dá para ofertar, dá para ganhar dinheiro, todo mundo que está nessa linha de crédito. E eu sempre falo, para quem é correspondente, é o único produto que o correspondente tem o poder de ofertar. Está na mão do correspondente ali, olha, oferece. Estou com uma demanda baixa aqui, oferece construção. Estou com uma demanda aqui, oferece reforma. Estou com uma demanda baixa aqui, oferece terreno e construção. Gente, salva, né? Salva. Você pega aí uma construção de 1 milhão, para quem é correspondente, sabe o que isso dá. Nossa Senhora. Então, assim, uma obra que você pegar, você entra no loteamento de alto valor aí, você oferta isso pro porteiro do loteamento, você faz isso aí, gente.
Então, assim, Não, sempre é muito simples, de vender hoje. É muito simples de vender financiamento hoje, de verdade. Se não existisse financiamento, seria muito mais difícil captar cliente. Eu tenho uma imersão que eu faço, que é imersão mais obras, né? Como ter uma agenda lotada de obras e projetos. Cara, é baseado no financiamento. Porque eu acredito que o engenheiro que não sabe fazer financiamento, ele não consegue lotar a agenda. Pra você ter ideia, a agenda de 2019, eu lotei ela em outubro de... Não, a agenda de 2020, eu lotei em outubro de 2019. A agenda de 2021, eu lotei agora, em novembro. Fechei agora já a agenda. São 5 casas de 600, 700 mil reais que eu vou construir. Então, assim, já está fechada a agenda. Esse ano, a gente vai entregar mais de 40 casas. A gente está mudando o foco aqui da empresa, entendeu? Era muito Minha Casa Minha Vida, a gente está mudando para alto padrão. Então, esse ano, quase 40 casas já estão prontas já e tem algumas para entregar até dezembro. Então, cara, é muito massa. Eu gosto demais de trabalhar com esse mercado. Nayara, brigadão. Valeu demais pela live. Eu vou baixar ela, se você deixar salva aí, né? Eu vou baixar ela, depois repostar lá no meu Instagram também, no YouTube e tudo mais. Valeu. Grande abraço. Muito obrigado, foi um prazer, tá? E depois a gente marca outro, porque realmente ainda ficou muita coisa para falar. Nossa. Eu acho que tem gente que vai cobrar a gente. Infinito. Infinito. Muito obrigada para todo mundo que ficou aí com a gente, tá? Eu vou postar uma foto lá no meu perfil também, então vocês vão lá, comentam, falam o que vocês acharam da live, se gostarem, tá? E sim, eu te mando eu vou baixar a live aqui e te mando sim, tá bom? Fechou, então. Deixa eu só tirar um print aqui, que eu vou postar o print aqui, ó. Isso. Pronto, fechou. Valeu demais, Nayara. 47 dentes. Tchau. Obrigado, grande abraço. Tchau, abraço. Tchau, gente. Obrigada.